fundamentos seus, obedecer. O Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênção. Sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a minha bênção chegará. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será. Bendito serei na terra, bendito serei onde eu andar. Sei que a minha voz será a voz de Deus quando eu obedecer a sua voz. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênção. Sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a minha bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será. Bendito serei no campo, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei na terra, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será. Bendito serei no campo, bendito serei onde eu passar. Sei que a minha voz será a voz de Deus quando eu obedecer a sua voz. Quando eu obedecer a sua voz. Meus queridos irmãos, convido todos para nós refletirmos na palavra de Deus. Deixa feita, pensa você que ora comigo, dizendo: Senhor, fala comigo, pois eu necessito ouvir a tua voz. Amém. Permanecemos nesse espírito de oração e certamente Deus ele falará conosco nesta noite, como de fato ele já tem falado desde o início deste trabalho. Meus queridos irmãos, continuaremos aprendendo a buscar o Senhor de todo o nosso coração, a buscar o Senhor
até que nada mais importa. Quantos desejam buscar ao Senhor? Aqueles que desejam buscar a Deus, só existe uma maneira aceita por Ele. Existe um padrão de busca estabelecido pelo Senhor. Para isso nós nascemos, Deus deseja que nós o busquemos e Ele nos ensina, mediante a Sua palavra, de qual maneira nós devemos buscar. Para isso eu gostaria de falar acerca da reciprocidade de Deus. Para aqueles que nunca ouviram esta palavra, certamente ao término dessa mensagem nós saberemos o que ela significa. Deus, Ele age com reciprocidade. E entender isso nos estimula a buscá-lo de maneira intensa, da maneira que Ele se agrada. A Bíblia nos revela que nós somos criados para buscar o Senhor, mas a Bíblia também nos revela como devemos cumprir esta que é a razão da nossa existência. A razão da nossa existência é que Deus deseja ser buscado por nós. E há um propósito para isso, e a Bíblia revela tanto qual é a razão da nossa existência. Nós existimos para buscar a Deus. E a Bíblia também revela como devemos cumprir esta que é a razão da nossa existência. A Bíblia nos revela qual é o modelo aceito por Deus, qual deve ser a intensidade da nossa busca. Há um padrão de busca estabelecido por Deus. E Deus quem determinou este padrão para cada um de nós. Este padrão é alcançado somente quando o Senhor se torna mais importante na nossa vida do que qualquer outra coisa, do que qualquer outra pessoa, mais importante do que a nós mesmos. E devemos buscar a Deus exatamente assim, até que nada mais nos importa. Devemos buscar e desejar a Deus acima de qualquer outra coisa. Só existe uma forma de buscar o Senhor, considerada eficaz, segundo as Escrituras. De outra forma, será inútil buscar ao Senhor. Podemos até tentar buscar a Deus de outra maneira, mas a Bíblia nos adverte que seria inútil. Em Jeremias 29:13 está escrito: vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Deus não está interessado apenas no fato de eu buscar, mas Deus quer saber como é que nós estamos fazendo isso. Deus não aceita nada mais, nada menos do que nossa inteira dedicação, inteira paixão, inteiro amor por Ele, e tudo isso deve ser empregado na nossa busca ao Senhor. A nossa busca a Deus tem um propósito. À medida que nós buscamos a Deus, o nosso coração está protegido dos outros ídolos. Deus não nos pede para buscá-lo porque Ele tem necessidade disso, mas é porque somente nele nós encontramos vida. E a partir do momento que nós desviamos o nosso olhar do Senhor, o nosso coração o substitui por um novo ídolo, e assim estaríamos perdidos. E Deus, sabendo disso, Ele estabeleceu que nós deveríamos buscá-lo. A nossa busca ao Senhor tem um propósito e existem consequências no cumprimento deste propósito. O propósito da nossa busca a Deus é para que Deus tenha tudo de nós. O propósito de nós buscarmos ao Senhor é para que Deus tenha tudo de nós. E a consequência disto é que nós teremos tudo dele. Se os irmãos não entenderam, digam amém. Ainda que os irmãos disseram amém, eu vou repetir. O propósito de Deus para a nossa busca é que Deus tenha tudo de nós. E a consequência disto é que nós teremos tudo dele. Você e eu nunca teremos tudo de Deus enquanto Deus não tiver tudo de nós. Você não terá tudo de Deus enquanto Deus não tiver tudo de você. Assim como eu nunca terei tudo de Deus enquanto Deus não tiver
tudo de mim. A Bíblia diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. A Bíblia nos dá esse alerta. Sem santidade não existe comunhão com Deus verdadeira. Por isso a santificação ela não é opcional. Você que deseja buscar a Deus, que deseja conhecer a Deus, estar diante de Deus, caminhar com Deus, você não pode optar por ser santo ou não, porque a santificação é uma condição para que vejamos e nos relacionemos com Deus. Porque o céu não é apenas para aqueles que creem que há a existência de um Deus, mas para quem se rendeu ao senhorio de Cristo. Assim como uma planta não vive sem a luz do sol, assim também é a nossa vida santificada. A partir do momento que a planta é restrita da luz do sol, a partir do momento que nós negamos à planta a luz solar, a tendência é ela morrer, é definhar, a tendência é puxar, jamais ela dará fruto. Assim também, sem a santificação, é como se estivéssemos fechando uma porta para a luz e deixaremos de florescer. Por isso que a Bíblia diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então Deus não quer saber se nós somos crentes, se nós vamos à igreja, mas Ele quer saber se a nossa vida reflete o quanto nós fomos separados para Deus no nosso dia a dia. Quem nós somos? De quem nós somos? Nós pertencemos a Deus, somos filhos de Deus, somos santificados em Cristo Jesus. As nossas escolhas refletem que o nosso caráter está sendo transformado pelo Senhor. Será que Deus já tem tudo de mim ou tem tudo de você? A Bíblia diz: sem a santificação ninguém verá o Senhor. E a santidade não tem a ver com o quanto eu tenho de Deus, mas com o quanto Deus tem de mim. Entendamos isso em nome de Jesus. Santidade não é o quanto eu tenho de Deus. Às vezes eu me acho tão cheio de Deus, mas Deus ele só tem tantinho assim de mim. E às vezes eu até sou capaz de dividir a minha vida em várias áreas. Então Deus tem essa e aquela outra área da minha vida, mas essa daqui eu não me entreguei ainda. Santidade não é isso. Não é o quanto eu tenho de Deus, mas o quanto Deus ele tem de mim. Ser santo não significa ser cheio de Deus, porque a santificação começa com o pertencimento e ao senhorio de Cristo. Quanto mais eu pertenço ao Senhor, mais haverá de Deus em mim. Não é sobre o quanto nós fazemos, mas é sobre de quem nós somos. Nós somos como aquele objeto marcado, carimbado, com as iniciais de dono. Se nós somos assim, se temos a marca de Cristo, se pertencemos inteiramente a Ele, nós começamos a entender o que é a santificação e o que Deus ele exige de nós. Jesus ele foi muito claro ao dizer que exigia a nossa negação diária. Jesus disse que se quisermos segui-lo, devemos negar a nós mesmos. Muitos querem sono, conforto, esperança, paz, todo o bônus de seguir ao Senhor, mas não querem o ônus, querem a bênção, mas não querem o Senhor da bênção. Querem tudo de Deus, desde que Deus não tenha nada de mim. Isso não é a santificação. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. É como alguém que deseja construir um belo edifício, uma bela casa, quer que tudo fique muito bonito e seguro, mas você não deixa o arquiteto tocar no terreno, você não deixa os operários trabalharem na construção, você não deixa os alicerces serem construídos. Sem rendição não há plenitude. Os irmãos estão entendendo? Deus deseja ser buscado, e ao buscarmos ao Senhor, devemos entender
que a santificação é uma condição para que nos aproximemos de Deus. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Sem santificação, não há relacionamento com Deus. E ser santo não é ser cheio de Deus. Ser santo é se render inteiramente a Ele. Você é santo de acordo com o quanto você pertence a Deus. Santificação é substituição. É menos de mim, mais de Cristo. Menos de mim e mais do Senhor. É eu diminuindo para que o Senhor cresça. No processo de santificação, nós podemos nos comparar a uma esponja, que só é capaz de derramar aquilo que ela absorveu. Quanto mais você encharca uma esponja, a esponja ela passa a pertencer. À medida que nós esprememos ela, ela vai derramando aquilo que ela absorveu. Da mesma forma, quando a vida nos aperta, quando as circunstâncias nos submetem à prova, nós declaramos a tudo e a todos a quem nós pertencemos e o quanto de Deus nós temos para derramar. Cada um só dá o que tem. Aqueles que conhecem a Deus, pertencem ao Senhor, sim, estarão cheios de Deus e poderão frutificar em nome de Jesus. Então, santidade não é algo que nós podemos alcançar por nossos próprios esforços, mas é o resultado da obra de Cristo em nós. Porém, Deus só faz a obra naqueles que pertencem a Ele e se permitem ser transformados pelo Senhor. Por isso, é necessário que nós entendamos esta lei, a lei da reciprocidade. Há um propósito estabelecido por Deus e há uma consequência deste propósito. Esta lei espiritual afeta o nosso relacionamento para com o nosso Deus. Deus, Ele estabeleceu esta lei e nos encoraja a usá-la em nosso próprio benefício. Por isso que nós cantamos esta noite. Esse hino que nós louvamos a Deus nos declara esta lei estabelecida por Deus, a lei da reciprocidade. Nós podemos usar essa lei em nosso benefício. Se eu atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, serei bem-aventurado. Há um se em questão, há um propósito estabelecido por Deus. Deus disse: me ouçam. Se vocês me ouvirem, haverá uma consequência. Vocês serão bem-aventurados. Fazendo assim, estaremos utilizando a lei criada por Deus em nosso benefício. Os irmãos estão entendendo? Então, entender esta lei nos incentiva a buscar o Senhor de todo o nosso coração. O Senhor, Ele se move dentro desta lei. Esta lei se manifesta por toda a Escritura e ela é aplicada quando a ação divina ela é equivalente à ação humana. O que consiste a lei da reciprocidade? A lei da reciprocidade diz que a forma como nós agimos altera a resposta de Deus ao nosso respeito. Essa lei é aplicada quando a ação divina é equivalente, é proporcional à ação humana. Nós vemos este escrito em Tiago 4 e 8, pois está escrito: cheguem perto de Deus e Ele se chegará a vocês. Para que Deus se chegue a mim, é necessário eu me achegar a Ele. A aproximação ela é mútua, a aproximação ela é proporcional, e isto é reciprocidade. Antes da nossa conversão, antes de nós confessarmos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, Deus ele não nos tratava desta maneira. Deus não nos tratava da maneira que nós o tratávamos, pois a Bíblia diz que onde aumentou a ofensa, superabundou a graça. Onde aumentou o pecado,
superabundou mais ainda a graça. Nós fomos alcançados por Cristo, não por mérito, não por causa daquilo que nós fizemos, independente das nossas ações, foi tudo graça. A Bíblia diz lá em Atos 17:30 que Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas enquanto na ignorância, Deus ele não deu muita importância, mas agora ele ordena a todas as pessoas em todos os lugares que se arrependam. Então, antes da convenção, o Senhor não nos tratava como nós nos tratávamos, porém, depois que o homem se arrepende, dá-se início a uma nova jornada, daí ele deve ter a consciência que a partir de então, uma nova lei entrou em vigor na sua vida. Os irmãos estão entendendo? Antes não era assim. Essa lei não é aplicada de forma íntegra aos ímpios, mas aqueles que conhecem o Senhor devem ter consciência desta lei e muito mais usarem em seu próprio benefício. Pois a Bíblia diz que quanto maior o nível da revelação, maior a expectativa de juízo. Quanto maior a revelação, maior a responsabilidade. Por isso que de vez em quando eu digo que a casa de Deus é o pior lugar para aqueles que não creem e decidiram viver em rebeldia contra a verdade. Se você quiser viver a sua maneira, o mundo é imenso e você pode viver da maneira que você quiser. Seguir a Jesus é uma escolha que nós temos direito. Jesus disse: se você quiser me seguir, siga. Agora, se você quiser me seguir, vai ser do meu jeito, não é cruz para você carregar. Há uma condição. Então, você não é obrigado a servir ao Senhor, mas se você quiser, Jesus ele estabeleceu como deveria ser a nossa caminhada. E quanto maior a revelação, maior a responsabilidade. A revelação aumenta a nossa responsabilidade diante de Deus. Quem sabe a vontade de Deus e não obedece, sofre juízo muito mais severo. Você entende agora que antes Deus nos tratava de uma forma e agora Ele nos trata de outra forma. Deus trata de uma forma aqueles que conhecem a verdade e Deus trata de outra forma aqueles que não conhecem a verdade. A Bíblia deixa claro isso em Lucas capítulo 12, versículo 47 a 48. A Bíblia fala que uns serão açoitados com muitos açoites e outros com poucos açoites. Aqueles que sabem a vontade de Deus, sabem a vontade do Senhor, mesmo assim desobedecem, serão com muitos açoites. E aqueles que desobedecem sem conhecer a vontade do seu Senhor, receberá poucos açoites. Porque a quem muito se dá, muito lhe será exigido. Em Mateus capítulo 11, versículo 21, Jesus disse àquelas cidades que não se arrependeram, que teriam um juízo muito mais rigoroso. Jesus olhou para as cidades e disse que haveria mais rigor para Tiro e Sidom do que para Sodoma e Gomorra, porque eles receberam a revelação do Cristo, eles receberam o Deus em sua forma plena, eles receberam a revelação plena de Deus, eles viram os milagres e mesmo assim não se arrependeram. Aí Jesus disse para eles: vocês se lembram o que aconteceu com Sodoma e Gomorra? O juízo para vocês será muito mais severo, porque se eles vissem aquilo que vocês viram, eles se arrependeriam, eles se humilhariam diante da verdade. Ou seja, a luz que recebemos, ela não é neutra. Ou ela nos transforma, ou ela testemunhará contra nós. Logo, posso dizer com veracidade que o pior lugar para aqueles que decidem desobedecer é na casa de Deus, onde a verdade está sendo ensinada, onde a verdade está sendo pregada, onde a verdade pode ser aceita ou rejeitada. A luz que nós recebemos, o ensino que nós recebemos, a verdade que nós recebemos, ou nos transforma ou testemunhará contra nós. A
Bíblia diz, inclusive, que o juízo ele começa pela casa de Deus. Em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17. A Bíblia diz também em Hebreus, capítulo 10 e 26, que o pecado voluntário, após o conhecimento da verdade, traz apenas expectação de fogo. Era o escritor dos Hebreus dizendo a uma igreja perseguida que tinha motivos para não se congregar. Era o governo perseguindo, tomando tudo que você tinha, arrastando pessoas pela rua, incendiando em praça pública, matando, esfolando. E os irmãos disseram: rapaz, eu acho que eu não vou para a igreja não. Aí a advertência chegou: não deixe de congregar, cuide do seu irmão. Cuide do seu irmão agora ainda mais do que você cuidava ontem, porque agora vindo o Senhor está se aproximando mais ainda. Aí no versículo 26 de Hebreus 10 a Bíblia diz: porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelo pecado. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Estar na igreja em rendição a Cristo, estar na igreja sem a devida rendição a Cristo, é mais perigoso do que estar lá fora, porque quem conhece a verdade e despreza será muito mais cobrado. A verdade é como uma espada de dois gumes. A Bíblia diz lá em João capítulo 12, 48, que a própria palavra que nós ouvimos nos julgará no último dia. Jesus disse: quem crê, quem recebe as minhas palavras será salvo, mas aquele que não crê tem que me julgue, não sou eu, é a palavra que saiu da minha boca. Essa o julgará no último dia. O mesmo evangelho que salva também é o evangelho que traz a sentença contra quem o rejeita. A Bíblia diz que a palavra de Deus ela penetra na divisão da alma, do pensamento, e nós iremos prestar conta diante de Deus. O mesmo evangelho que salva é também testemunho de condenação para aqueles que o rejeitam. Qual a conclusão disso? Quanto maior a revelação, maior o privilégio, mas também maior será a cobrança. A casa de Deus é lugar de vida, sim ou não? A casa de Deus é lugar de restauração, lugar de graça, lugar de salvação. Mas para quem endurece o coração, torna-se um lugar muito mais perigoso, porque a verdade revelada se transforma em testemunho contra a nossa rebeldia. Antes de você ter o conhecimento de Deus e da verdade, Deus lhe tratava de uma forma. Hoje você conhece muito mais de Deus, e Deus ele age em reciprocidade para conosco. Essa lei da reciprocidade afeta a intensidade do meu relacionamento com Deus e a dimensão das minhas conquistas nele, ainda que não afete o seu propósito principal na minha vida. A nossa atitude para com Deus é quem determina em contrapartida a forma que nós seremos tratados por Ele. Você decide a forma que você deseja ser tratado por Deus, porque da maneira que nós tratamos a Ele, Ele também nos trata, e assim Ele age com justiça. Nós devemos tratar os nossos semelhantes da maneira que nós gostaríamos de ser tratados. É assim que a Bíblia nos ensina. Aquilo que eu desejo que você me faça, eu faço a você primeiro. E se você me ofender, eu não tenho o direito de aplicar a justiça sobre você, porque a justiça pertence a Ele. Mas enquanto a Deus, Ele é justo quando nos trata da mesma maneira que nós o tratamos. Honra por honra, desprezo por desprezo. Deus despreza alguém? Deus não despreza ninguém. E aonde está escrito isso? A escolha de casamento aceitado a Deus é nossa, e da parte dele só podemos esperar reciprocidade.
não quer ser desprezado por Deus, então não o despreze. A Bíblia diz na 1 Samuel capítulo 2 e 30: honrarei aqueles que me honram, porém desprezarei os que me desprezam. Quem decide o que vai receber de Deus, honra ou desprezo, é o próprio homem e não Deus. Deus deseja atrair a todos, amar a todos, abençoar a todos e não desprezar ninguém. Mas se o homem for capaz de desprezá-lo, certamente também será desprezado por ele. O rei Asa teve a chance de receber o anúncio acerca da reciprocidade de Deus. Lá em 2 Crônicas, capítulo 15, a Bíblia diz: o Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Obed, que saiu ao encontro do rei Asa e disse: Asa e todo o povo de Judá e Benjamim, era Deus falando pela boca do profeta, ordem ao povo: escutem, o Senhor está com vocês, enquanto vocês estão com Ele. Se o buscarem, Ele se deixará achar, mas se o deixarem, Ele também os deixará. Mas a gente gosta de cantar que Deus não vai nos deixar nunca. Eis que eu estou convosco todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. A quem Jesus disse isso? Jesus disse a isso aqueles que abraçariam a missão de pregar o Evangelho. Ide por todo o mundo, prega o Evangelho a toda criatura, ensinando a guardar tudo aquilo que eu vos tenho mandado. Então eu estarei convosco todos os dias da vossa vida. Se você está em missão, meu amigo, Deus está caminhando lado a lado contigo, embora você não sinta, embora você não perceba, embora você ache que está sozinho, Deus está com você. Agora, se você está parado, Deus já está lá na frente. Deus, Ele anda lado a lado com aqueles que estão em missão, aqueles que não deixam, Ele também não os deixará. O Senhor poderia deixar o povo ou estar com eles em igualdade, conforme o povo estivesse com Deus ou deixasse. Isso é reciprocidade, é isso que o texto de 2 Crônicas nos diz. Era Deus dizendo ao povo: o Senhor está com vocês enquanto vocês estiverem com Ele. Se buscarem, Ele se deixará achar. Mas se deixarem, Ele também os deixará. A escolha é sua. A escolha é sua, ó rei. A escolha é sua, ó povo. Decida. A reciprocidade em si mesma, ela não é boa, ela não é má. O fato de Deus agir com reciprocidade não é algo bom, nem é algo ruim. É simplesmente uma contrapartida de nossas ações. Se a minha atitude para com Deus for positiva, então a consequência será igualmente positiva. Se alguém tratar mal o Senhor, será igualmente maltratado por Ele. Se formos contrários a Deus, Ele será contrário a nós. Onde está escrito isso? Levítico 26, 23 ao 24. Se ainda com isto vocês não se corrigirem, não se voltarem para mim, porém andarem em oposição a mim, eu também serei contrário a vocês. Eu estarei em oposição a vocês, e eu mesmo os ferirei 7 vezes mais por causa dos seus pecados. A palavra eu também indica na mesma proporção, da mesma forma. Quando nós entregamos o nosso coração por completo a Deus, Ele também se manifesta de forma completa a nós, realizando milagres, realizando intervenções sobrenaturais na nossa vida. Vale a pena se entregar ao Senhor, sim ou não? Vale a pena se entregar de todo o coração ao Senhor. Não vale a pena andar em oposição ao Senhor, mas vale muito a pena se render a Ele. Em 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 7, a Bíblia deixa claro também esta verdade acerca da reciprocidade de Deus. Hoje, no versículo 9 de 2 Crônicas 16, a Bíblia diz: porque quando o Senhor, os seus olhos passam sobre toda a terra. É Deus à procura de alguém. Porque quando o Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para dar força
aquele cujo coração é totalmente dele. O certo rei experimentou a intervenção divina ao seu favor, Deus deu livramento, Deus poupou, Deus trouxe paz para o seu reino, mas na segunda chance que ele teve de confiar no Senhor, ele desapontou a Deus, e Deus disse a ele: você cometeu uma loucura, meus olhos estão vendo tudo, e eu estou vendo aqueles que pertencem a mim, aqueles que têm o coração na minha mão, aqueles que o coração é totalmente meu, a estes eu dou força, a esse eu continuo sustentando, a esse eu continuo intervindo na sua vida. Era o rei que enfrentou uma batalha iminente, ele tinha a chance de presenciar novamente uma poderosa ação de Deus, como anteriormente. No entanto, isso dependeria se ele continuaria confiando plenamente no Senhor ou não. Não confiou no Senhor, o Senhor disse: eu estou vendo aqueles cujo coração é totalmente meu, e você acabou de cometer uma loucura, deixando de confiar em mim para confiar na sua própria força. Os irmãos estão entendendo? Quando nós entregamos o nosso coração por completo a Deus, Ele também se manifesta de forma completa a nós, realizando milagres e intervenções sobrenaturais na nossa vida. A nossa atitude é quem determina o nível de revelação que nós teremos de Deus. No Salmo 18, verso 25, a Bíblia diz: para com quem é fiel, fiel te mostras. É o salmista declarando quem Deus é. Para com quem é fiel, fiel te mostras. Com o íntegro, também íntegro. Com o puro, puro te mostras. Com o perverso, inflexível. Há uma correspondência entre a atitude humana e a intervenção divina. Deus demonstra sua benignidade a todos que escolhem agir com bondade e se opõe àqueles que agem com perversidade. Ele não faz distinção de pessoas, tratando todos com justiça. No entanto, a forma como cada um experimenta essa revelação pode variar em intensidade, sendo essa variação diretamente ligada à medida de entrega e atitude que cada pessoa demonstra com relação a Deus. Jesus, ele deseja se revelar a todos, mas nem a todos ele se revela, porque ele só se revela puro a quem é puro, ele só se mostra fiel a quem é fiel, ele se revela íntegro a quem é íntegro, mas como perverso ele se mostra inflexível. A Bíblia diz, lá em Mateus capítulo 11, Jesus disse: graça te dou, Pai, porque o Senhor escondeu estas coisas aos instruídos, aqueles que pensavam que sabiam demais, aqueles que pensavam que conhecia Deus. O orgulho tomou conta de tudo. Aí Deus, ao invés de se revelar a eles, a Bíblia diz que Deus escondeu. Jesus disse: graça te dou, Senhor, porque tu escondeste a verdade aos instruídos, aos que se acham sábios, e revelaste aos pequeninos, porque isto foi do teu agrado. E Jesus disse: ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e a quem o Filho o quiser revelar. A Bíblia diz que não há nada que o soberbo possa adquirir de Deus, porque Deus, ele se opõe ao soberbo. A Bíblia diz lá em Provérbios 3:34: certamente ele escarnecerá dos escarnecedores, mas ele dará graça aos humildes. Deus, ele tem prazer na humildade. A Bíblia diz lá em Tiago 4:6: mas ele dá graça, mas ele dá maior graça. Portanto diz: Deus rejeita os soberbos, mas dá graça aos humildes. A soberba é um obstáculo para a graça de Deus agir na nossa vida. A humildade é a chave que abre a intervenção divina.
A graça de Deus é um dom imerecido. Nem de nós merecemos nenhuma dádiva, nenhum dom perfeito, nada que nos é oferecido de graça para o Senhor. Mas a graça ela é oferecida aos humildes. Nem o humilde, nem o orgulhoso merece nada de Deus. Mas Deus derrama a sua graça sobre os humildes, e os orgulhosos não podem ver a mão de Deus agindo em seu favor. Os irmãos estão entendendo? Essa perspectiva deve estar no nosso coração. Essa perspectiva nos lembra que a soberba pode ser um obstáculo para recebermos a graça de Deus, e que a humildade é a chave para experimentar a bênção e a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Porque Deus ele não faz acepção de pessoas, mas Ele faz acepção de atitudes. Para Deus não há diferença entre mim e entre você, entre Davi e Salomão, Acabe. Não importa o rei que foi bom ou o rei que foi mau, Deus não faz acepção entre eles. Deus não faz acepção entre Caim e entre Abel. De pessoas, Deus não faz acepção, mas Deus faz acepção de atitude, sim. Em Romanos 12:11 está escrito: porque Deus não trata as pessoas com parcialidade. Ele não é parcial, Ele não passa a mão na cabeça, Ele não age com injustiça. Deuteronômio capítulo 10:17, a Bíblia diz: pois o Senhor, o Deus de vocês, é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, e que não trata as pessoas com parcialidade e nem aceita suborno. Para Deus, o juiz é igual ao réu. Para Deus, o engenheiro é igual ao operário. O patrão é igual ao empregado. Todos são iguais diante de Deus. Deus ele não aceita suborno. A Bíblia diz que Deus ele se agradou de Abel e da sua oferta. Porém, não se agradou de Caim e da sua oferta, porque eles eram diferentes aos olhos de Deus. Não, o que foi diferente foi as suas atitudes. Isso não tem a ver com quem eles eram, mas tem a ver com aquilo que eles fizeram. Caim seria tão aceito quanto Abel, bastava ele agir de maneira agradável ao Senhor, tanto quanto Abel. Sim ou não, igreja? A situação de Caim estava relacionada à sua ação e não à sua pessoa. Em Gênesis capítulo 4, versículo 7, a Bíblia disse a Caim: se você fizer o bem, se você fizer o que é certo, você não será aceito. Era Deus dizendo para Caim: faça de novo, Caim, faça agora de uma maneira que me agrada, ao invés de você ficar com inveja do seu irmão, alimentando ódio no seu coração. Não é porque ele é mais querido do que você, não, é porque você está agindo de forma correta, mas diferente de você que está agindo de forma errada. Por isso que eu aceitei ele a sua oferta e rejeitei você e a sua oferta. Caim recebeu a oportunidade de fazer de novo, porque Deus não faz acepção de pessoas. A Bíblia diz lá no capítulo 30 que Deus fez uma contagem pelo povo, e para que o povo não fosse ferido com praga alguma, eles deveriam oferecer uma oferta ao Senhor. E essa oferta foi igual para todos, porque isso era para perdão de pecados, e Deus desejava perdoar tanto o rico quanto o pobre, porque todos têm o mesmo valor diante de Deus. Aí Deus instituiu um valor. Ele disse: serão 6 gramas, nem o pobre dará menos e nem o rico dará mais. Todos têm condição de ofertar, porque isso estava dizendo que todos têm um valor igual diante de Deus. Mas como Deus ele faz acepção de atitudes, a Bíblia fala de outro tipo de oferta. A oferta que será de acordo com as condições de cada um. Está lá em 1 Coríntios capítulo 16 e versículo 1. Era o apóstolo Paulo dizendo que ia recolher uma determinada oferta. Ele disse: cada um separe uma quantia conforme a sua prosperidade. Aquele que puder dar mais e tiver no coração sentimental mais, dê mais. Aquele que não puder dar somente aquela moedinha da viúva, será aceito por Deus também do mesmo jeito. A
Nesse tipo de oferta, o resultado seria de acordo com a oferta de cada um. Aquele que muito semeia, mais colherá. Aquele que pouco semeia, pouco também colherá. O resultado é proporcional à atitude de cada um. Foi o homem que decidiu a quantidade que seria plantada e, consequentemente, Deus determinou o tipo de colheita que ele teria. Não foi o homem, não foi Deus que estabeleceu. Deus apenas agiu com justiça. Aquele que planta, colhe aquilo que plantou. Deus estabeleceu uma lei espiritual chamada lei da reciprocidade. Mas cabe a cada ser humano escolher como aplicá-la na nossa vida. Deus ele não anula essa lei que ele mesmo criou, embora traga todas as pessoas em igualdade, ele diferencia e responde de acordo com as atitudes de cada um. O nosso comportamento diante de Deus afeta o nosso relacionamento para com Ele. Se eu busco a Deus de todo o coração, Deus ele terá mais de mim e eu terei mais de Deus. O nosso comportamento não muda Deus de maneira nenhuma. Deus ele permanece o mesmo, mas o nosso comportamento muda a forma em que ele interage conosco. A forma que nós agimos não muda quem Deus é, mas afeta a maneira como ele se revelará a cada um de nós. O comportamento humano ele expressa quem o homem é, e a reação divina não expressa quem Deus é, porque a identidade de Deus ela não muda. Aquilo que eu e você experimentamos de Deus são consequências das nossas escolhas, ainda que não seja necessariamente a vontade de Deus para a nossa vida. Ainda que Deus deseje fazer a sua vontade, que é nos abençoar, nós receberemos a bênção de Deus, conforme nós interagimos com a graça de Deus. O fato de uns serem mais abençoados do que outros, não é porque Deus ama mais a um do que a outro. Às vezes nos lamentamos, nos fingimos de coitadinhos e dizemos somente que fulano é abençoado. E às vezes não entendemos que aquilo que vivemos não é determinado unilateralmente pelo Senhor. Não é apenas Deus sozinho que decide. Nós também temos o poder de decidir. A maneira que eu acho, a maneira que eu me comporto, a maneira como eu me relaciono com Deus, a maneira que eu busco ao Senhor, determina qual será a sua ação ao meu favor. Deuteronômio 28, que foi cantado nesta noite, deixa claro que a obediência traz a bênção de Deus e a desobediência atrai a maldição. Deus estabeleceu a lei, mas quem decide o que vai experimentar são as pessoas e não Deus. Você entendeu isso nesta noite? Deus estabeleceu uma lei chamada a lei da reciprocidade. Não é uma lei boa, não é uma lei ruim, sou eu quem decido. Deus age em meu favor em resposta à minha atitude com relação a Deus. E entender isso afeta o meu relacionamento para com Ele. Entendendo isso, eu busco ao Senhor com mais intensidade, sabendo que vale a pena ter a mão de Deus agindo em meu favor. O fato de todos serem amados igualmente pelo Senhor e ter o mesmo valor para Deus não nivela o nível de relacionamento que todos teremos para com Ele. Deus ama a todos, deseja abençoar a todos, mas nem todos se relacionarão com Deus com o mesmo nível de relacionamento, porque nem todos, embora tenham o mesmo valor diante de Deus, embora sejam igualmente amados pelo Senhor, agirão da mesma maneira. Se você possui alguma coisa que Deus não pode ter, você nunca terá um avivamento genuíno. Deus tem alguma coisa,
Você tem alguma coisa que Deus ainda não tem? Porque se você possui alguma coisa que Deus não pode ter, você diz: isso aqui é meu, isso aqui você me toca, nessa porta você não entra. Tratando-se disso, eu faço como quero, eu ajo como quero, ninguém manda em mim, eu não sou obrigado. Se você possui alguma coisa que Deus não pode ter, você nunca terá um avivamento. Não é porque Deus te odeia, é porque há uma lei e Deus age de acordo com ela. É a lei da reciprocidade. Não podemos ter mais dele sem que ele tenha mais de nós. Porque isso não feriria somente a lei da reciprocidade, como também nos impediria de agradar a Deus. Deus deseja ter mais de mim e ter mais de você. A consequência é que nós teremos mais dele. A lei da reciprocidade não é apenas um princípio espiritual, é a forma como Deus decidiu se relacionar com aqueles que o buscam. Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele faz acepção de atitudes. Se eu me aproximar de Deus, Ele se aproxima de mim. Se eu honrar a Deus, Deus Ele me honra. Se eu entregar tudo a Ele, Ele se dá por completo a mim. A santificação é a prova que essa lei existe. Quanto mais eu pertenço a Cristo, mais dele haverá em mim. A soberba fecha a porta da graça, mas a humildade abre um caminho para a graça, a bondade e a misericórdia de Deus. E aqui está esta verdade, e esta verdade deve ecoar na nossa vida. O nível que experimentamos não depende de quem Deus é, porque Deus ele é imutável, mas da medida da entrega que nós fazemos a Ele. Portanto, que saímos desse culto em nome de Jesus, não apenas com a teoria na nossa mente, não apenas sabendo que Deus ele age dessa forma, mas saia deste culto com a decisão de viver por meio desta lei. Decida esta noite receber mais de Deus. Decida agir de forma diferente. Decida pertencer inteiramente a Ele, pois Deus deseja fazer de você uma esponja pronta para transbordar mais de Deus. Você nunca terá tudo de Deus enquanto Deus não tiver tudo de você. A escolha é nossa. A reciprocidade de honrar ou de desprezar. Hoje Deus espera uma resposta de mim e Ele espera uma resposta de você. Posso dizer amém, igreja? Amém. Estejamos de pé em nome de Jesus, gratos a Deus, porque hoje Deus nos revelou um pouquinho mais acerca daquilo que Ele é. Que os nossos conceitos sejam quebrados, que Deus não seja apenas idolatrado por nós, mas que Ele seja de fato adorado. Nós idolatramos Deus quando nós criamos uma imagem de Deus na nossa cabeça e dizemos: Deus é assim, Deus é assado. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, as escamas caem, nós sabemos quem Deus é, e Ele deixa de ser um ídolo e passa a ser o único Deus verdadeiro, digno de ser adorado por cada um de nós. Vale a pena honrar, amar e buscar o Senhor, porque certamente Ele deseja responder com bênçãos derramadas sobre cada um de nós. Nosso irmão Marcos, vem orar ao Senhor, agradecendo em nome de Jesus. Sou da igreja, com o Pai do Senhor. Amém. Oramos. Deus eterno Pai, estamos aqui, Senhor, para te agradecer por tudo que